Vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso e nesse módulo, a grande questão que vamos tratar é como não ler a Bíblia. Exatamente. E para a gente poder iniciar esse conteúdo, é muito importante que você saiba que a Igreja Católica tem um documento a respeito de como é que a Bíblia deve ser lida, né, para dar diretrizes tanto para os pesquisadores, quanto também para aqueles leigos e leigas no assunto, que queiram compreender um pouco mais desse processo de interpretação da Escritura. Inclusive para você que é evangélico, você que é protestante, é muito interessante ler esse documento também. Por quê? Porque ele dá pistas muito bacanas a respeito do histórico dos métodos exegéticos, a respeito dos tipos de análise. É muito bom esse documento. E ele está gratuitamente colocado lá no site do Vaticano. Basta você colocar o nome lá, no Google mesmo, o documento A Interpretação da Bíblia na Igreja. Certamente você vai encontrá-lo, inclusive em português. Nesse documento, A Interpretação da Bíblia na Igreja, nós temos uma condenação feita. Essa condenação é a leitura fundamentalista. Essa leitura fundamentalista, ela é muito complicada. Vamos entender o que é essa leitura fundamentalista que a igreja não admite como possível, ok? Vamos lá. Aqui é uma citação do documento, e os grifos eu mesmo que fiz no texto. Olha só, a leitura fundamentalista parte do princípio que a Bíblia, sendo palavra de Deus inspirada e isenta de erro, deve ser lida e interpretada como literalmente, em todos os seus detalhes. Então, o que o documento está fazendo é explicar o que é essa leitura fundamentalista. É aquela leitura que a gente vulgarmente chama de ao pé da letra. Okay? E isso significa sem olhar os contextos, que eu já vou trabalhar um pouco melhor com vocês. Mas vamos lá. Mas, por interpretação literal aqui, ela entende uma interpretação primária, literalista. E aí vai explicar como é isso, excluindo todo esforço de compreensão que leve em conta o crescimento histórico do texto e o seu desenvolvimento. Nesse sentido, a igreja vai dizer, por isso que essa leitura fundamentalista se opõe à utilização do método histórico crítico. Eu vou explicar esse método histórico crítico para vocês, falar o que ele é, quais são os avanços, quais são os limites que ele tem, tá? Mas já de cara eu digo, a igreja entende esse método como um método importante para a compreensão, tá, do texto bíblico, que é um texto que passa por diversos momentos da história. Mas nós vamos falar sobre isso depois. E aí, essa leitura, diz a igreja, não só deixa de lado o método histórico crítico, mas também qualquer outro método científico para a interpretação da Sagrada Escritura. Então, é um tipo de leitura que não quer ser uma leitura profunda do texto. Simplesmente o que se faz é pegar a superfície do texto. E a superfície do texto, por si só, não produz todo o sentido do texto. Exatamente. Olha só, não produz. Por que não produz? Vamos explicar isso. Isso é muito interessante. Vamos pegar aquele exemplo do bilhete, lá daquela historinha que eu contei para vocês. Na superfície do texto, o que nós temos ali é um sujeito, eu, um verbo, né, e o T, que significa quem recebe a ação daquele verbo. Quem recebe a ação desse verbo está posta ali. Então, um eu que ama um alguém, ok? Mas vamos lá. Quem é esse eu? Se a gente não passa da superfície do texto e olha o contexto, a gente não entende. Quem é este alguém que recebe a ação? Outra. E a ação amar?
que é amar na compreensão de quem escreveu? Tá vendo? Tudo isso fica sem resposta. E aí, a interpretação ao pé da letra, ela fica empobrecida justamente por conta disso. Porque, sem contexto, você pode dar qualquer tipo de sentido para o texto. Então é muito complicado fazer esse tipo de processo. Tá? Então é muito importante que o contexto seja olhado. Tá? E vamos entender ainda mais ainda aqui. Olha só. Que contextos são esses? O contexto histórico. E esse contexto histórico é o quê? São duas coisas. O contexto histórico do processo de redação do texto, ou seja, a Bíblia foi sendo elaborada ao longo da história do povo de Israel, e como é que essa elaboração se deu? Você sabe? Pois é uma questão importante. Contexto histórico também designa agora, numa outra compreensão, designa todo o processo cultural que está por trás daquele texto. Então é muito interessante saber como era o pensamento deles a respeito do mundo, quais são as formas que eles utilizam para pensar o ser humano, não é? Como é que é isso? Como é que é essa cultura? Como é que é a vida deles e tal? Isso é o contexto histórico. Então, de um lado a gente tem esse contexto histórico, mas a gente tem também o contexto dentro do próprio texto. Eu não posso, por exemplo, pensar algo do texto e já sair fazendo as interpretações sem olhar o todo. A gente precisa entender isso, pessoal. Olha só. As palavras estão dentro das frases ou orações, ok? As orações estão dentro de parágrafos. Esses parágrafos estão dentro de textos. Esses textos estão dentro de livros ou capítulos. Esses capítulos estão dentro de livros. Esses livros estão colocados dentro de um determinado conjunto de livros, que por sua vez estão colocados dentro da Bíblia como um todo. Então, assim, eu preciso ampliar o contexto do próprio texto como um zoom out, não é? E fazer o movimento contrário, para compreender o que está escrito ali. Né? Esse eu te amo, por exemplo, né, eu precisaria compreender se tivesse ao redor daquela frase, dessa oração, na realidade, outras frases, outras coisas, não é? O que aquilo ali tem de contexto, né, do próprio texto. E além do contexto do próprio texto, sabe uma outra coisa que precisa ver? Um outro tipo de contexto, que é o contexto comunicativo. Exatamente. Esse contexto comunicativo, às vezes é dado no texto, às vezes não é dado no texto. Que é o contexto que produz sentido por conta de um determinado processo de comunicação. Vamos explicar isso? Exemplo. Se eu tiver dentro de uma briga, tá? Dentro de uma briga de trânsito, você não faça isso, tá certo? Mas é só um exemplo. Dentro de uma briga de trânsito, eu posso olhar para o outro e falar assim, eu te amo. Eu te amo, dependendo da inflexão e dependendo de como está a briga, pode ser uma ironia. Pode ser uma ironia, tá certo? Então, eu posso utilizar dessa forma. Então, depende desse contexto comunicacional também. Tá? Isso é muito estudado dentro da análise do discurso e também dentro daquilo que nós chamamos de pragmática linguística. Tá? Depois eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. Mas é muito importante ter isso como claro. Não dá para pegar a superfície do texto, porque tem muitas coisas que estão gravitando aí ao redor desse texto que dá sentido para ele. Tudo bem? Então a leitura fundamentalista é muito complicada. Vamos para uma dica prática em relação a isso de como não ler a Bíblia. Cuidado com o seguinte: pregadores, padres, diáconos permanentes ou diáconos, né, que vão para o presbiterato depois, que já estão fazendo homilias, você também que é ministro extraordinário da palavra dentro da sua paróquia e da sua comunidade,
catequista, enfim, você está explanando um texto ou falando alguma coisa a partir de um texto bíblico para as pessoas, vamos lá, olha só, cuidado para você não ser uma metralhadora de versículos bíblicos. Exatamente, falar um monte de versículos bíblicos, um monte de versículos bíblicos, um monte de versículos bíblicos, um atrás do outro. Cuidado, sabe por quê? Porque você pode estar juntando versículos que não falam a mesma coisa. Você pode estar juntando versículos que apontam para direções diferentes. Então tem que tomar muito cuidado com esse processo, tá? Cuidado com isso. As pessoas às vezes confundem, falam assim, nossa, aquela pessoa conhece muito de Bíblia. Mas por quê? Porque ela cita um monte de versículos. Ora, citar um monte de versículos, você alcança por memorização. Mas a interpretação é diferente, pessoal. E aí que mostra real conhecimento, ok? Eu posso conhecer o texto decorado, ok? É bom também. Mas o real conhecimento é eu saber quais são os instrumentos para interpretar e interpretar de forma coerente aqueles textos. Tudo bem? Então, cuidado com esta armadilha. Pode ser que isso esteja incorrendo numa leitura fundamentalista. Tudo bem, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo.